Professor, eu preciso de uma luz divina para entender normalização. Eu preciso de um sinal dos céus. Ô negócio difícil. Calma, pessoal. Calma, vamos entender normalização. Vou tranquilizar vocês. Pessoal, a maioria das questões de prova, no que se refere ao tema normalização, elas cobram os conceitos das formas normais. Então, antes de qualquer coisa, antes de se desesperar, é importante que vocês saibam conceituar, definir cada uma das formas normais. Então vamos lá entender cada uma delas. A primeira forma normal é a forma normal fundamental, é aquela forma normal que define o próprio modelo relacional. Ela nos diz que uma tabela ela deve ter somente atributos atômicos. Ou seja, são atributos que nem são multivalorados, ou seja, não aceitam mais de um valor, e nem podem ser compostos, não podem ser atributos que podem ser subdivididos. Perfeito? Essa é a definição da primeira forma normal. Então, para estar na primeira forma normal e, consequentemente, no modelo relacional, temos que ter somente atributos atômicos. Na segunda forma normal, a tabela tem que estar na primeira, é uma regra básica, tem que estar na forma normal anterior, está na primeira e não pode ter dependência parcial com a chave da tabela. O que é que significa isso? Dada uma tabela com dois atributos que fazem parte da chave, pessoal, um atributo não chave não pode depender de apenas um destes. Ele tem que depender dos dois, porque ele tem que depender da totalidade da chave. Então eu não tenho dependência parcial, eu tenho dependência funcional total. Para estar na terceira forma normal, avançando, tem que estar na segunda e não pode ter dependência funcional transitiva. O que é a dependência funcional transitiva? É quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave. Isso não pode para estar na terceira forma normal. O atributo não chave tem que depender diretamente da chave da tabela. Ele não pode ter essa dependência com outro atributo não chave. Beleza? Então até a terceira forma normal é isso que nós temos. Aí a forma normal de Boyce-Codd, ela é uma variação forte da terceira forma normal. Para uma tabela estar nessa forma normal, ela tem que estar na terceira e todo determinante daquela tabela, ele tem que ser uma chave. Seja uma chave primária ou uma chave candidata. Logicamente que nem todo mundo vai ser chave primária, porque chave primária a gente só tem uma na tabela. Mas ela pode ser uma chave candidata, ela pode determinar de certa forma os outros atributos. Então, para estar na forma normal de Boyce-Codd, tem que ter cada determinante da tabela como uma chave. A quarta forma normal, ela depende de que a tabela esteja na terceira, cuidado, não na de Boyce-Codd, mas esteja na terceira e não tenha dependência multivalorada. O que é uma dependência multivalorada? É quando a dependência entre dois conjuntos de atributos. E a quinta forma normal tem que estar na quarta forma normal, mas não pode ter a tal da dependência de junção, que é a dependência entre mais de dois conjuntos de atributos. Na prática, é quando eu desmembro uma certa tabela e eu não consigo mais unir os dados dessa tabela sem uma outra tabela auxiliar. Então seria a dependência de junção. Então, pessoal, para vocês acertarem questões de prova de normalização, vocês precisam saber essas definições. Professor, eu preciso identificar uma tabela e verificar se ela está na primeira, na segunda ou na terceira? Bom, a gente tem algumas questões que vão nesse nível, mas geralmente só até a terceira. Então você vai olhar para a tabela e vai olhar, olha, ela tem algum atributo multivalorado? Ela tem algum atributo composto? Então ela não está na primeira. Ela tem algum atributo não chave que depende apenas de um elemento da chave, se ela for formada por mais de um, então ela não está na segunda. Ela tem algum atributo não chave que dependa de outro não chave, então ela não está na terceira. E é assim que a gente resolve questões de normalização. Fiquem tranquilos, resolvam muitas questões sobre o tema, que com certeza vocês vão se dar bem na prova. Valeu, abração, até a próxima dica.